Olá, amigos e amigas. Está começando aí mais uma edição do Pra Onde Vamos. Esse nosso programa para quem se preocupa com os rumos do Brasil. Estamos aqui novamente com o Jonas Henrique, o nosso economista de sempre aí, né? O Wallace Pereira, também titular. De vez em quando deixa a gente na mão, mas é titular aí do programa. E comigo, Wesley Cantelmo, também economista, para começarmos mais uma vez a discussão. Ainda continuamos na pauta, obviamente, ninguém vai sair dessa pauta, né? Que é a crise do coronavírus, mas atualizando aí as últimas medidas e a repercussão de alguns fatos durante a semana aí, né? E apresentando a nossa análise e o nosso ponto de vista para você e para você também contribuir conosco. Quero já aproveitar para agradecer as sugestões e os comentários que têm sido feitos lá no nosso canal no YouTube. É muito importante para a gente, é só assim que a gente continua aprendendo e melhorando os nossos debates, as nossas discussões. Quero aproveitar também já de imediato, curte aqui o nosso vídeo. Quem não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreva, né, para receber os nossos vídeos aí. E muito obrigado pela sua presença conosco mais uma vez. Tá? No programa de hoje, além de fazer as atualizações, né, das medidas econômicas, principalmente, e a pauta política que tomou conta, né, a pauta política que sempre toma conta aí durante a semana, né, mais discutida, hoje a gente também quer trazer um pouco mais de reflexão sobre aquilo que é o pensamento econômico que permeia as mentes aí da equipe econômica do governo federal, né? E como que isso tem, de certo modo, ou tem sido, por outro lado, decisivo no encaminhamento aí das ações relacionadas à crise. Inclusive, talvez esteja no centro do debate político que hoje nós enfrentamos no meio dessa pandemia, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Como sempre, eu quero começar mostrando aqui um pouco da atualização dos números, né, relacionados à pandemia. A gente gosta sempre de atualizar, porque é importante que a gente, né, entenda esse movimento. Vou colocar aqui novamente aquela nossa referência, que é o site da Universidade de Johns Hopkins, que tem essa atualização das informações sempre muito atualizado, né? Muito próximo aqui do real, do que é divulgado pelos governos mundo afora. Já são aí mais de 2.200.000 casos confirmados, né? Aqui no canto da tela, é possível nós conferirmos o comportamento da curva, da famosa curva de disseminação do vírus. Aqui no caso, né, o número de casos, a curva do número real de casos, desculpa, aqui, ó, número real de casos, né, na crescente aqui, já superando os 2 milhões, a curva logarítmica, que é possível a gente visualizar o ritmo, né, dessa aceleração, depois um primeiro platô, e novamente voltando a um platô, ou seja, um certo controle aí dos novos números de casos, né? E aí isso é um número muito dinâmico, porque justamente respeita aquilo que é a realidade de cada país e como que cada país, de certa forma, contribui para esse número aí tão trágico, né, dessa pandemia que nós estamos observando. Está aqui o número total de mortos, mais de 150 mil mortos confirmados no mundo inteiro. E essa semana tem uma notícia importante, né? Esse número aqui cresceu bastante, porque Estados Unidos e China resolveram inserir nesses dados alguns casos que ainda não haviam sido registrados, principalmente casos suspeitos e algumas mortes sem teste, que até o momento não haviam sido contabilizadas.
então, em massa, foram acrescentados aí muitos casos, né? Pegando aqui o caso do Brasil, rapidamente, no Brasil nós já temos confirmados 33.682 casos, com 2.141 mortes. De pessoas recuperadas, já 14.026. Aqui a curva logarítmica do Brasil, né? Então a gente ainda está numa fase de aceleração, mostrando aqui que pode ser que estejamos entrando numa fase de acomodação dessa curva. Inclusive, isso foi um tema importante aí durante a semana, inclusive na pauta política, né? Como eu falei na semana passada, tem uma discussão muito forte acerca das subnotificações, o que também contribui para esse comportamento um pouco melhor da curva aí. E saíram alguns estudos importantes essa semana, entre eles um estudo em parceria entre a USP e a UNB, que mostra que provavelmente o número de casos real ele supera em 15 vezes o número de casos registrados. Ou seja, né, nós já estaríamos beirando aí certamente mais de 360 mil casos, ou, né, se a gente for levar em consideração a essa medida de 15 vezes, chegando aí a faixa de 500 mil casos no Brasil, se minhas contas estão corretas aí, né? Existem outros estudos também, isso é um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, colocando algo em torno de 7 vezes, né? Que o número real, na verdade, seria 7 vezes ao número registrado. Então é importante para a gente saber que, por mais que tenhamos confirmados esses 33 mil casos, o número é muito maior, né? Então, o que faz a gente ficar, ter um alerta maior, né, com relação a isso. Bom, deixa eu paralisar essa transmissão aqui. Pronto, voltamos aqui para nós. Algumas outras novidades também durante essa semana, né, que tem tomado. A pauta política, ela foi recheada aí pela polêmica de saída ou não saída do ministro da Saúde, o Mandetta, né, e na sua queda de braço com o presidente Bolsonaro, ou a queda de braço do Bolsonaro com ele, na verdade, eu acho que seria mais propriamente dito dessa forma, né. Talvez seja o primeiro caso de exoneração por competência que eu tenha observado aí. Não deixando de fazer determinadas críticas à atuação do Mandetta, principalmente antes da pandemia, mas de certa forma, é um consenso de que ele vinha fazendo um trabalho sério no enfrentamento dessa crise, né, na medida do possível. Então, o Mandetta acabou sendo exonerado ontem. Hoje, dia 17/4, sexta-feira, a gente está gravando esse programa. O Mandetta foi exonerado e, no lugar dele, o Bolsonaro nomeou um médico, Tait, né? O Tait. Ele é um oncologista do Rio de Janeiro, muito alinhado politicamente ao Bolsonaro. Me parece que é amigo pessoal do Paulo Guedes, né? Teve toda uma articulação aí para sua nomeação. A princípio, ele entrou, pelo menos na sua fala pessoal, não endossando aquela história de isolamento vertical, mas o Bolsonaro fez uma fala ao lado dele, destacando exatamente esse ponto, né, que quer que as coisas voltem, apesar dele estar sem muita margem para atuação, né, o presidente Bolsonaro, porque o STF também essa semana definiu já agora por maioria, que a prerrogativa para a adoção das medidas de restrição social são dos governadores. Então, o Bolsonaro está sem a sua famosa caneta para tratar desse caso, né? Pelo menos para essa questão em específico. Algumas outras coisas aí que também interessantes aconteceram essa semana. A operação, quase uma operação de guerra do governo do Maranhão para conseguir importar os respiradores, né, da China. Então, com uma logística passando pela Etiópia, chegando, driblando até mesmo o governo federal sob o risco de
né, dos equipamentos não serem confiscados. Do ponto de vista econômico, hoje, acabou de ser aprovado hoje, em segundo turno no Senado, a PEC 10, né, a chamada PEC do Orçamento de Guerra, que permite a flexibilização aí das metas fiscais, na verdade, o não cumprimento da regra de ouro, seguindo aquilo que já está estabelecido lá no decreto de calamidade pública, mas que traz aquela outra questão polêmica, né, que a gente já colocou aqui em outros momentos, que é da possibilidade do Banco Central atuar no sistema, atuar na compra de carteiras no mercado secundário, né, direto com instituições privadas, né, direto com empresas. Então, teve algumas alterações aí no Senado, principalmente com relação a isso, colocando algumas contrapartidas. Depois a gente entra nisso de uma maneira mais detalhada. Mas é importante, como ocorreram alterações, né, algumas emendas sobre o projeto que veio da Câmara, então esse projeto agora volta para a Câmara dos Deputados para ser reanalisado já com as emendas incluídas pelo Senado Federal. Outra novidade do ponto de vista econômico dessa semana foi a aprovação na Câmara do PLC, né, do Projeto de Lei Complementar 149, que é o que diz respeito à ajuda a estados e municípios. Na verdade, um mecanismo de compensação das perdas tributárias, ou seja, daquilo que o estado e municípios perderem em termos de imposto esse ano, ou vão perder até o final do ano. Então, foi aprovada uma regrinha de compensação das perdas de ICMS e de ISS, né? De modo que a União deverá compensar a diferença entre o ICMS e o ISS arrecadados, não deixados de ser arrecadados esse ano, fazendo esse cálculo com base na arrecadação de 2019, né? Então, basicamente é o seguinte, arrecadou X em 2019, X menos alguma coisa aqui em 2020. Essa diferença aqui, ó, a União teria que compensar ao longo desse ano de 2020. Ainda está em discussão, vai para o Senado agora o texto, mas a equipe do Guedes, obviamente, já sinalizou aí a sua discordância, e essa tem sido uma polêmica forte também. Bom, é isso. Voltando àquela nossa temática, né, a gente vem discutindo bastante, e eu acho que essas medidas aqui, que a gente, né, já apresentou, a dificuldade da renda básica emergencial entrar em pauta, né, e depois a dificuldade que a gente tem encontrado aí no seu efetivo pagamento, a falta de medidas ofertadas de socorro às empresas, né, como a gente explicou já também, algumas linhas de crédito que não têm atendido à necessidade das empresas e assim, né, do ponto de vista político, reforça a tese da necessidade das pessoas voltarem para a rua e quebrarem o isolamento social. A falta de medidas de um modo geral, de medidas mais agressivas do governo federal, de socorro à economia, diferente do que vem ocorrendo no mundo inteiro. Enfim, essa semana o governo chegou a apresentar a MP, na verdade já apresentou algum tempo atrás e estava reforçando as articulações políticas em torno da MP, da carteira verde e amarela, né, que tira uma série de direitos do trabalhador nesse momento de pandemia. Enfim, tem uma série de inações, vamos dizer assim, né, ou de falta de ação, de pontos que revelam a falta de ação por parte do governo federal, e outras medidas que vão na contramão daquilo que a grande maioria dos gestores, né, de política fiscal no mundo inteiro tem utilizado para combater essa crise. Então, é isso que a gente queria abordar, né, hoje no programa. Assim. Como pensa essa equipe do governo, né? O que permeia a mente desses membros do governo e que isso pode acarretar em termos da intensificação dessa crise sobre a nossa sociedade. Então, já passo, tendo feito essa introdução gigantesca, passo a palavra para o Wallace para trazer sua reflexão em torno desse tema. Vamos lá. O microfone está desligado, Wallace.
Vamos lá. Boa noite aí para o pessoal que está nos assistindo e para quem vai ouvir aí depois no podcast. Eu acho que é preciso fazer uma reflexão um pouco mais ampla e hoje eu não vou apontar nenhuma questão diretamente relacionada à economia ou aos fatos que estão acontecendo. Nós aí já passamos um pouco do primeiro mês da morte da primeira vítima do coronavírus, e nós estamos aí na segunda quinzena de abril. Eu acho que, dado o momento, abre a possibilidade de algumas reflexões que estão sendo colocadas para a humanidade, principalmente para o Brasil, e que extrapola a questão meramente. Eu acho que nesse momento em que os leitos nos hospitais vão atingindo gradativamente a sua capacidade máxima e, ao mesmo tempo, as pessoas mais pobres estão diante de um dilema que é ou para trabalhar ou ficar em. Todavia, tem o problema relacionado a onde conseguir renda e garantir alimentação para sua família. Existe nessas duas coisas uma questão muito importante, que é a ideia de escolhas que devem ser feitas, e mais do que isso, é a ideia de que a situação atual ela reaviva alguns conceitos que até então esquecidos. E esses conceitos eles estão interrelacionados e tratam de questões como civilização, empatia e solidariedade, no momento em que a questão econômica ela está fazendo uma pressão muito forte sobre a população de mais baixa renda. Então, essa questão ela é relevante porque as ideias de competição, escolha e eficiência, elas são termos que a gente usa na economia, que são aplicadas em grande medida em coisas e situações fora, né, estão para além daquilo, estão para nós. E o que significa isso que eu estou dizendo? Quando você trabalha com a questão de competição, escolha, eficiência, você analisa isso no sentido externo. Então, eu vou competir em relação a outra pessoa, eu vou escolher um objeto, eu vou trabalhar com a ideia de eficiência em cima de serviços e produção que eu estou administrando. Então, essa questão, esses 3 pontos de competição, escolha e eficiência, são trabalhados no sentido de que eu estou com algum objeto ou com uma ação no qual, embora eu esteja ali inserido, se eu não conseguir atingir o máximo dessa competição, dessa escolha e eficiência, o resultado prático é que eu não vou com um resultado. E isso. Todavia, quando a questão de vida ou morte ela entra dentro desse espectro de análise de competição, escolha e eficiência, que é o caso do vídeo, essa mesma prática ela recai sobre família, então filhos, pais, mães e avós. Então, assim, essas ações que afetam inicialmente estariam relacionadas a questões de objeto, de trabalho, do dia a dia, ela incorpora a ideia de arte e ela afeta diretamente a ideia de que a gente pode dizer de psique, psicológico, de quem está agindo, porque afeta diretamente essa pessoa. Então, esse conceito, que aí no caso para quem é formado em economia, que é o conceito de maximização de utilidade, de quanto que eu consigo satisfazer a minha necessidade, ela que é aplicada a bens, objetos e serviços, esse conceito de maximização ele pode ser pressionado, digamos, a ou pelo menos incluir nesse conceito a ideia de vida ou morte. Então, onde entra o conceito de utilidade, quando a maximização implica na possibilidade de contaminar uma pessoa, ou seja, transmitir esse vírus
para a família, a gente passa a ter um problema muito sério. Então, eu poderia falar de escolha sobre incerteza, resultado é mais do que isso. Eu deixo de considerar apenas a ideia de quando eu for trabalhar do ponto de vista teórico, e o resultado é simples. Não conseguir atingir um objetivo não é mais, não se limita apenas mais a um resultado negativo que pode ser melhorado num próximo período. Essa questão de escolha, uma eficiência e competição, e a ideia de maximizar uma ação objetivo, que está a questão do ganho, ela está implicada agora uma questão de vida. Então, essa análise tradicional de economia, ela extrapola os limites de apenas o ganho material. Então, se você analisar isso do ponto de vista do ganho, como, bom, eu preciso trabalhar, eu preciso gerar renda, eu preciso gerar emprego, ela agora tem uma dimensão importante, porque no ato de trabalhar, no ato de buscar e tentar maximizar essa minha satisfação, ter o máximo de eficiência e vencer no mundo competitivo, ele tem um resultado agora que tem dado, porque um novo elemento está incluso nessa noção econômica de ganho e de lucro, que é, eu posso até conseguir aumentar os meus lucros, eu posso conseguir ganhar o meu salário, porém eu corro o risco de, durante esse processo, transmitir um vírus, no caso de uma pessoa sintomática, para um ente. E aí a gente começa a cair num outro elemento que é até que ponto o ganho, o lucro, ele se sobressai às relações familiares e às questões afetivas. Então eu acho que nesse momento me parece que esse vírus ele tem um caráter até certo ponto eu posso considerar que educativo, porque apesar de toda a situação difícil, de todo o problema relacionado à questão da saúde e dos inúmeros casos de óbito que tem ocorrido, esse vírus ele está tendo a capacidade de trazer para a sociedade, para toda a humanidade, a necessidade de pensar até que ponto as questões econômicas elas prevalecem sobre as questões humanitárias. Então, o ponto é que esse vírus ele consegue, vai demorar um pouco, mas me parece que ele começa a resgatar conceitos humanitários esquecidos e que mostram a fragilidade, de um lado, das teorias econômicas que são colocadas para lidar com os fatores externos da vida em condições normais, e esse vírus também impõe para a sociedade a necessidade de rever alguns conceitos. Esses conceitos são conceitos que garantem a perpetuação da sociedade, mas que garantem a sobrevivência de cada ente constitutivo da sociedade. Ou seja, são conceitos que são colocados agora, são resgatados e são colocados para se pensar. São conceitos como civilização, ideia de civilização, qual que é o conceito de civilização que nós queremos, em especial para o Brasil. O conceito de solidariedade, até que ponto o brasileiro é solidário, e o outro ponto, empatia, até que ponto o brasileiro tem empatia pelo seu próximo. Esses são elementos, talvez são 3 questões que o vírus ele começa a mostrar. E a capacidade de rever esses conceitos e de adaptá-los a essa realidade, ela vai depender do nível de empatia, de solidariedade que o brasileiro tem. Dependendo desse nível de empatia, de solidariedade, abre-se a possibilidade de reconstruir a sociedade brasileira. Eu acho, então, por exemplo, que nesse momento o vírus ele tem essa dimensão de resgatar os conceitos e colocar cada um de nós a repensar e reorganizar a nossa sociedade em valores mais significativos e visando conseguir ou reorganizar a sociedade de modo mais solidário, mais empático
e mais compreensivo. Eu acho que o vírus, ele acender na população essa questão que é muito importante. E esses conceitos são fundamentais para poder pensar o futuro do país e criar mecanismos que sejam capazes de garantir educação, saúde, de qualidade para todas as pessoas, independente da sua classe social. Eu acho que o Brasil precisa pensar muito nisso, e esse vírus está tendo essa capacidade de conseguir resgatar. Eu acho que muitas pessoas ainda não perceberam isso. Com o passar do tempo, essas coisas são mais claras à medida que os leitos vão sendo ocupados, atingindo sua capacidade máxima, e me parece, eu penso que esses três conceitos, civilidade, de solidariedade, de empatia, são conceitos que não podem fugir do tecido, não podem fugir da consciência do brasileiro, porque são conceitos que formam o tecido social brasileiro e são elementos importantes a serem pensados neste momento. Se temos um país diferente, capaz de realmente incluir as pessoas conforme o desejo de todas as pessoas a cada 4 anos, quando tem eleição. Então não tem como fugir disso. Eu acho que a oportunidade, além de pensar a forma como você lida com os outros, é também a forma como você lida com o trabalho e como você quer que o futuro seja construído. Eu acho que esse aqui é o momento que eu gostaria de... Essas são as ideias principais que eu gostaria de colocar na conversa de hoje. Muito bom, Wallace. Eu acho que você traz elementos aí que são importantíssimos, porque antes até de passar a fala para o Jonas, o que a gente vem notando assim é quase um consenso para todo mundo de que essa situação que todos nós estamos passando, ela nos traz essa demanda de mudar, né? De mudar e de trazer, de aflorar aí alguns elementos da nossa consciência mais voltados a isso, né? A solidariedade, a empatia, e entender de fato o que é isso, né? Essa questão da civilização. O que significa a civilização, né? Nós que viemos de uma sociedade que já acusou tantas outras de não serem, de não fazerem parte da civilização, hoje a gente vê no nosso âmago como a gente talvez seja a sociedade, apesar de sermos os majoritários, os controladores de boa parte daquilo que acontece no mundo, de como que talvez a gente é que esteja afastado de um real conceito de civilização, que pode ser que a gente ainda tenha que construir ou reconstruir, não retomar. Muito interessante. Aproveitando, antes de passar para o Jonas, pessoal, se inscreva no canal, não se esqueça, deixe seu like aí, né, curta nosso vídeo, porque assim se ajuda a divulgar o nosso debate para que as pessoas possam também participar. Tá joia? Vamos lá, Jonas. Olá, Wesley. Olá, Wallace. É sempre um prazer estar voltando a conversar nesse bate-papo semanal, né, que vai ao ar todos os domingos, né? É bom lembrar também. E você sim. pode assistir quando quiser no seu canal no YouTube, a partir do seu laptop, na sua Smart TV, no seu celular. A minha fala, ela vem muito em encontro pelo que o Wallace apresentou para a gente agora, e vai ser muito importante para você que é empresário, você que é empreendedor, você que é investidor, e também você que é trabalhador, entender qual que é o pensamento do governo para as medidas econômicas, né? As medidas econômicas do governo são as chamadas de políticas públicas, né? Então, é uma leitura que nós fazemos a partir das declarações, das diretrizes que são tomadas com políticas macroeconômicas, enfim, né? Basicamente, a diretriz econômica do governo, e essa fala minha é muito pautada no que o ministro Guedes falou recentemente, que a retomada dos empregos seriam pela redução dos encargos trabalhistas, né? E o que isso quer dizer? Essa é uma fala que remete muito à economia clássica, que foi que predominou no mundo até o século
de século XIX, ele é ali até final dos 1920, né? E até essa data, assim, não havia nenhuma preocupação com o nível de empregos. O que isso quer dizer, né? Isso ocorria porque o pensamento predominante naquela época era que jamais poderia ocorrer desemprego significativo na economia que não fosse temporário, né? Sempre que a gente fala de desemprego, assim, a gente tem um problema estrutural na economia que é consequência de uma crise, né? Muitos aspectos são formais da crise, muitos são sintomáticos, mas o principal de uma crise é o desemprego em massa de uma população. E esse pensamento do nosso atual governo, do nosso presidente, capitaneado pelo Ministério da Economia, é muito pautado na economia clássica, que acreditavam que se houvesse um mercado de trabalho descompensado, né, somente os mecanismos de oferta e demanda, ou seja, via preço, seriam suficientes para que ele se autorregulasse, né? No caso do mercado de trabalho, isso implicaria em uma queda dos salários nominais, né? Essa é uma crença irrestrita na lei de Say, né? E quem não conhece, ele falava que toda oferta cria sua demanda. Essa é uma fala um pouco mais técnica, eu vou dar uns nomes aqui, vou colocar alguns links também depois disponíveis abaixo no vídeo para quem quiser dar uma olhada, né, e entender um pouquinho esses nomes que eu vou falando, mas eu acho que esse momento é um momento propício para isso, né. E o que é essa crença, né, que toda oferta cria sua demanda e que esse mercado seria descompensado seria regulado pelo preço, né? É que a economia de mercado era autorregulável e tendia para o pleno emprego. O que é o pleno emprego? É que se houvesse desemprego, esse desemprego seria voluntário, né? Não seria involuntário. As pessoas estão procurando empregos, mas não têm acesso a empregos, né? O desemprego seria sempre de caráter transitório e caracterizado pelo sistema capitalista, né? E o desemprego permanente ou crise permanente de superprodução não tinha lugar nessa linha, nessa linha de pensamento da teoria clássica e também não tem lugar no pensamento da economia do nosso ministro e do nosso presidente atual da República, né? Então, ou seja, desemprego, marquem bem essa frase. Desemprego permanente ou crise permanente de superprodução não teriam lugar na economia de mercado autorregulável, né? O pleno emprego viria de uma análise peculiar do funcionamento do mercado de trabalho. Basicamente, né, vocês vão ver, aí eu vou colocar um gráfico para a gente observar agora, que basicamente é uma crença irrestrita no modelo de oferta e demanda no plano cartesiano, né? A demanda de trabalhadores é feita pela função inversa do salário real. O que isso quer dizer? Quanto mais alto é o salário real, mais caro se torna o trabalhador, em termos de preço recebido por cada unidade vendida no produto. O que faz com que as empresas reduzam a sua demanda por mão de obra. Nesse sentido, a oferta de trabalhadores é em função direta do salário real. Ou seja, eu decido trabalhar porque o salário me é atrativo, né? Ou seja, essa lógica diz que quanto maior é o salário, maior é o número de trabalhadores que está disposto a trocar suas horas de lazer por horas de trabalho, já que o salário real seria mais alto, né? E ele poderia comprar maior quantidade de bens e serviços. Essa lógica, que é a lógica predominante no governo, ela tira muitas restrições que a população tem, né? Porque você não decide trabalhar ou ter lazer simplesmente por causa do salário. Você decide trabalhar porque é uma questão de sobrevivência. Se você não vender a sua força de trabalho, você não consegue colocar o pão na sua mesa. Você não consegue comprar o direito da sua moradia. Se você não tem a compra de direitos, você passa a estar perambulando perante a sociedade e sem estar amparado
em direitos que dariam um teto, em alimentação, em sobrevivência e dignidade, né? Então, o mercado de trabalho, na visão clássica e na visão do atual governo, funciona de modo similar à oferta e demanda no mercado em concorrência perfeita. Ou seja, o desemprego faria com que os trabalhadores aceitariam os trabalhos mais baixos e voltariam ao equilíbrio. Nesse contexto, né, até a década de 30, que houve a Grande Depressão, né, quem não tem o conhecimento dessa grande crise que sempre foi estudado pelos economistas, sempre é citada nesses momentos, pode procurar com exatamente esses termos, né, crise de 1930, ou Grande Depressão, dizia que a persistência da recessão do desemprego em países desenvolvidos nessa época não haviam explicações pelos economistas clássicos. Por quê? Essa crença que o desemprego não poderia ser afetado no longo prazo, né? Desemprego em massa, né? Nesse sentido, né, até então, ninguém conseguiu fazer uma política anticíclica ou prever determinadas depressões econômicas de proporções gigantescas, assim como houve na década de 30, né? Então, os mecanismos constitucionais brasileiros, quais que são os grandes pontos que são as brigas do ministro Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro? É que os mecanismos brasileiros não permitem a redução do salário nominal, mas permite, contudo, a redução do salário real. Como que é isso? Quando eu permito um reajuste abaixo da inflação, ou também quando permito a redução do salário complementar. O que seria esse salário complementar? Que seriam retiradas de direitos trabalhistas, os acréscimos que você recebe por trabalhar em horas extras, né? Férias remuneradas, insalubridades, adicional noturno, etc. Então, esse combate aos direitos trabalhistas é uma crença irrestrita de que os pontos voltariam para o equilíbrio com essa redução do salário, né? Já que eu não posso retirar os salários reais, os nominais, e eu vou mexer no salário real, que é aquilo que é onde realmente o trabalhador mexe no poder de compra. Qual que é o grande problema? Mesmo se admitíssemos que os trabalhadores aceitassem a trabalhar com seus salários nominais, nada garantiria que a produção adicional, que é derivada da entrada de mais trabalhadores no mercado de trabalho, encontrassem compradores. Aí eu lhes pergunto, por quê? Jonas, Oi. Só para, assim, porque a gente está colocando alguns termos técnicos, eu queria aproveitar um parêntese aí na sua fala, para lembrar para as pessoas, quando o Bolsonaro ainda participou de algum debate no processo eleitoral, no primeiro turno, né? Ele chegou a participar de uns 3 ou 4 debates, e foi isso tudo, né? Ele, orientado, obviamente, pelo Guedes, ele repetiu algumas vezes uma frase, né? O trabalhador, você tem que escolher entre direitos ou emprego, né? Então, Exato. é isso, assim, orientado pelo Guedes, é esse falso dilema que ele está embasado nesse tipo de concepção teórica que o Jonas está apresentando aí. Anos, né? Exato. Em 2020 já está em desuso há quase 100 anos, né? Exatamente. E não é assim, desuso há quase 100 anos, mas que, de certa forma, é retomado aí como pressupostos fundamentais naquilo que a gente chama aí, que é o mainstream da economia. O que é o mainstream, né? É a economia, é o tipo de ensino econômico dominante nas escolas do mundo inteiro, que é isso que a gente chama de economia neoclássica, né? Neoclássica, justamente porque ela retoma esses pressupostos e coloca um tanto de matemática, de modelo matemático ali, de formulação matemática para tentar convencer, né, de que isso é uma verdade, na verdade, uma verdade teórica, vamos dizer assim. Essa economia neoclássica, assim, ela voltou a ser predominante, assim, nos anos 60 e 70, né, mas depois ela também deixou de ter a sua importância como efetividade, como solução de problemas de crise, né, mas ela é que embasa a ação política aí.
de todo Exato. isso que politicamente a gente chama de movimento neoliberal, né? Que aí Exato. a gente falou Margaret Thatcher, Ronald Reagan, e é todo o preceito que vem controlando as ações econômicas dos governos aí ao longo das décadas de 80, 90, da década de 2000, teve aquela pancada na crise de 2008, 2009, mas não aprenderam. Exato. E esse é um ponto bem interessante que o Wesley coloca, porque é tido como uma solução, mas ele só pensa por um ponto, um lado das pontas de equilíbrio, né? A gente tem que pensar nas questões de oferta e de demanda agregada, que eu vou chegar num ponto ali, que é o ponto exato de desequilíbrio. Por quê? A entrada de mais trabalhadores no mercado, mesmo que eles aceitem essa redução de salário, acarretaria em maior produção, porque eu estou adicionando um trabalhador a mais na minha matriz produtiva, ou dois, ou estou expandindo a minha matriz produtiva, mas eu vou vender para quem, né? O poder de compra circulante dos demandantes, que na grande massa quem compra são os trabalhadores, o poder de compra deles diminuiu. E foi diminuindo ao ponto que pode ser abaixo do nível de subsistência. O que é o nível de subsistência? É que ele possa ter direito, a partir dos recebimentos do seu trabalho, a comprar uma casa, a pagar um aluguel, a ter direito à dignidade, saúde, né, educação, lazer, cultura e várias outras coisas que a gente tem. Até o Diese divulga mensalmente o salário ideal para as grandes capitais e regiões metropolitanas, né? O salário mínimo ideal que seria para que você tivesse acesso a todos esses pontos de dignidade. E se a gente fizer os comparativos, nós temos um salário mínimo muito abaixo do que seria o ideal para a gente ter esse nível de dignidade, e a gente tem abaixado cada vez mais esses complementos salariais que são chamados de salários reais, né? Não o salário nominal, mas sim os salários reais, né? E o que isso acarreta? Acarreta em problemas de moradia, muitas pessoas morando em um mesmo cômodo, né? E uma série de outros problemas sociais que pode até ser assunto para um programa aqui para a gente debater, os problemas que acarretam essas políticas públicas a partir dessa tentativa de reequilíbrio por via de preços do trabalho, né? Esse grande ponto que eu quero colocar, são as políticas do atual governo, que elas têm duas pautas, né? É a política macroeconômica primária exportadora, que é direcionada principalmente para o agronegócio exportador, e não é o agronegócio que vai colocar comida na sua mesa, que vai proteger a alimentação do trabalhador brasileiro. Não, ele é regulamentado pelo mercado internacional. Ou seja, você, trabalhador brasileiro, assalariado brasileiro, paga o mesmo que um trabalhador assalariado europeu, americano, chinês, ou seja, pelo quilo da carne, por exemplo, que é algo que vem para as nossas mesas em comum, é o mesmo preço. Ou seja, é uma luta desigual, porque nós sabemos que nós temos um comparativo salarial bem diferente do que nós temos aqui, né? E o outro ponto aqui, que é a pauta do governo, que é o fortalecimento da oferta, né, das empresas, ou seja, da questão da abertura de empregos e das empresas, via redução de preços do trabalho. Quais são os problemas, né? No mercado interno, haverá uma oferta, mas não haverá demandantes com poder de compra para o consumo. Então, imaginem você que é um varejista que compra banana para vender na feira, você compra 5 caixas para vender, só que você vende somente 4. O que vai acontecer? Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar todas as suas bananas, e os preços não estão atrativos porque o poder de compra delas é muito baixo, porque houveram reduções do salário real. Então, você vai passar a comprar 4 caixas, mas na outra semana você vai vender somente 3, vai vender somente 2, vai vender somente 1, até que você não venda nada, né? Isso acarreta num excesso de estoque e a busca por um novo ponto de equilíbrio entre oferta e demanda. Quais são os pontos? A busca desse novo ponto de equilíbrio gera desempregos,
desestímulos para a expansão da matriz produtiva e o grande ponto, que pode até ser assunto dos nossos debates, que é a desindustrialização, que é um assunto que já vem sendo debatido pelos economistas há muito tempo. O que é esse processo que é conhecido como Dutch Disease, que é a doença holandesa? É o processo pelo qual o capitalista ele tem uma oportunidade muito melhor e mais rentável em investir em atividades primárias do que em atividades manufatureiras. Ou seja, eu, enquanto capitalista, pretendo defender meu capital, não vou produzir na indústria, não tenho estímulo nenhum, não temos políticas públicas industriais, não temos políticas públicas de proteção ao emprego, não temos políticas públicas de proteção à demanda, porque a demanda é que vai fazer as compras das indústrias locais, primeiro em um comércio interno, e depois o excedente que vai gerar realmente crescimento econômico para todos nós, ele vai ser via exportação. Então, todo esse ponto precisa ser pauta do governo. Então, você que é empresário, você que é empreendedor e você que é investidor, fique atento às expectativas futuras que geram todas essas políticas públicas que são pautas do governo e são direcionamentos de políticas públicas dados ao governo Bolsonaro e do Ministério da Economia com o nosso ministro Paulo Guedes. E assim eu encerro minha fala e abro para o debate ali junto com o Wesley, com o Wallace, quem quiser complementar também. Tá. Wallace, você tem algo a complementar aí? Nessa fala de Jonas, a comentar? Sobre essa questão da desindustrialização, existem alguns componentes que retroalimentam essa questão do processo de perda de participação da indústria na geração da renda nacional. A desindustrialização, esse fenômeno, ele começou de 1970, mas, nos países desenvolvidos, e é fruto do resultado do aumento do poder aquisitivo dos trabalhadores, por um lado, e, por outro, da melhoria da capacitação técnica produtiva nesse período. Então, quando a gente avalia isso do ponto de vista internacional, é o período onde a indústria perde participação de renda e também a gente observa a perda de emprego industrial no total nacional. Então, a avaliação da desindustrialização ela é observada por dois caminhos, que é o do valor adicionado da indústria e do emprego industrial. Ambos tendem a cair a partir de 1970 dos países desenvolvidos. Entretanto, é corrente na literatura que a desindustrialização dos países desenvolvidos eles acontecem numa situação de esses países atingiram uma maturidade industrial, uma produtiva. Então, desde a Revolução Industrial, esses países que a partir de 1970 perdem participação da indústria, eles conseguiram avançar na estrutura produtiva de tal modo que conseguiram, ao longo do processo, gerar inovação e progresso técnico, capacidade produtiva tecnológica, e progressivamente, à medida que isso foi acontecendo, o processo de geração de lucros por meio desse processo gerou ganhos de salário de parcela desses trabalhadores vinculados à estrutura produtiva. Do momento que atinge um certo nível de ganhos de renda, começa a acontecer um declínio da indústria, e parte dessa indústria ela se desloca para países asiáticos, especialmente ali Coreia e mais para frente a China, e essa industrialização ele é acompanhado de um processo de desconcentração espacial dessa indústria. No caso dos países da América Latina, o processo ele acontece a partir de meados da década de 1980, em especial o Brasil e o México são os países Brasil, México e, em certa medida, a Argentina são países que perdem, são os países que mais sofrem por esse processo de desindustrialização, porém, a gente fala
na literatura coloca que a desindustrialização ela é considerada precoce, porque eles não conseguiram atingir um nível de renda elevado da mesma forma que aconteceu nos países desenvolvidos, e também essa desindustrialização acontece num momento em que a estrutura industrial da América Latina não conseguiu ser madura o suficiente para permitir que no processo de mutação, no processo de desindustrialização, esse conhecimento, essa estrutura produtiva e de conhecimento tecnológico fosse transferido para os serviços. Então, o resultado do processo de desindustrialização, Jonas, que você colocou, tem como resultado imediato o aumento da participação de serviços. Porém, nos países desenvolvidos, os serviços que emergem desse processo de desindustrialização são serviços mais sofisticados, com absorção de maior de trabalhador, maior nível de conhecimento técnico e científico, enquanto que na América Latina, em especial, os serviços que emergem, em grande parte, são serviços tradicionais, ou seja, restaurante, cabeleireiro e coisas do tipo, e emergem serviços sofisticados. Porém, serviços sofisticados na América Latina não são competitivos o suficiente para ganhar espaço de mercado internacional com os serviços modernos dos países desenvolvidos. E aí, quando eu falo em serviços modernos e tradicionais na América Latina, realmente inclui o Brasil, esse processo ele tem se ampliado ao longo do tempo, e o resultado desse processo de desindustrialização e aumento da participação de serviços é uma coisa que todo mundo tem visto na rua, que é essa questão de uberização. Então você vê uma parcela muito grande de trabalhadores com curso superior trabalhando em Uber, e também a gente vê o pessoal que é entregador de comida. Então tem aí os aplicativos de entrega de comida, são reflexo desse processo de desindustrialização. Então aumenta a desindustrialização de um país e aumenta esses serviços que não são sofisticados, mas são serviços tradicionais. E esse processo de transição, a gente vê que o mercado de trabalho ele se comprime e só tem espaço, ou a situação fica um pouco menos dramática para quem tem maior qualificação profissional. Então, trabalhadores que não têm qualificação vão ter setor de serviços tradicionais. Wallace, deixa eu só dar uma traduzida, então, para o pessoal poder entender, assim, né? E se eu ferir alguma coisa que um de vocês dois disseram, na minha tentativa de síntese e simplificação da linguagem, vocês, por favor, me corrijam, tá? Basicamente o seguinte, dentro da fala do Jonas, né, o governo segue uma linha de pensamento que a gente já explorou um pouco aí, né, de onde vem, em termos de pressupostos teóricos, mas que significa que a equipe do governo pensa que se existe desemprego é porque o trabalhador está querendo ganhar demais. E o ganhar demais é aquilo, dentro daquilo que o Jonas chamou de salário real, que são todos os direitos ali. Dentro dessa linha, que é a linha dominante há algum tempo do pensamento das administrações dentro do nosso país, que refletem toda a estrutura de política macroeconômica que a gente vê, um dos resultados desse processo tem sido a perda da participação industrial do Brasil na economia mundial. Isso quer dizer o seguinte, a gente já teve indústria em algum momento e, ao longo do tempo, a gente está perdendo a indústria, né? A gente está perdendo a capacidade de produzir aquilo que a gente consome aqui, né? Manufatura. Esse óculos aqui, por exemplo, é resultado de um processo industrial, né? Então, a gente está perdendo a capacidade, aqui num exemplo óbvio, de produzir esse óculos aqui, com toda a tecnologia que envolve, a lente, e por aí vai, né? Isso significa também uma perda no salário, assim quero dizer o seguinte, em geral, na indústria se ganha mais, tá? Em alguns países, e países do centro do mundo capitalista, os países que o pessoal costuma chamar de países desenvolvidos, ainda que esteja ocorrendo esse processo de desindustrialização, essa troca, né, da indústria, ela está sendo feita por um tipo de serviço, ou seja, sair de majoritariamente de indústrias para uma economia de serviços, mas serviços de alta tecnologia, que são serviços que
numa linguagem mais simplificada, pagam mais. Óbvio, paga mais porque tem mais tecnologia, conhecimento aprimorado. Aqui no Brasil, ao contrário, está sendo substituída essa indústria por um tipo de serviço que é muito básico, né? Muito básico. Então, é o corte de cabelo, é a pessoa que vai dirigir ali o aplicativo, vai entregar o aplicativo nas costas, que é o serviço sem qualificação nenhuma, né? Bota a mochila nas costas, comida lá dentro da caixinha, bato lá a campainha do fulano e falo, sua comida chegou, amigo. É isso, é para esse tipo de serviço que a gente está substituindo os empregos da indústria no Brasil, né? Ao longo desses anos todos. Ferir alguma coisa aí, Wallace? Jonas? Foi por aí mesmo. E aí, com relação à política macroeconômica, vinculada a essa questão da desindustrialização, é o fato de que a teoria macroeconômica clássica ela é uma teoria que não analisa, basicamente, quando faz uma análise de longo prazo, porque a macroeconomia tem macroeconomia de curto prazo, a economia de longo prazo. Quando a gente avalia a macroeconomia de longo prazo, a macroeconomia mais ortodoxa, ela não considera elementos setoriais. Então, isso quer dizer, a macroeconomia, por fazer uma análise mais agregada, geralmente a economia ortodoxa ela desconsidera a importância setorial no processo de crescimento econômico. E o que eu quero dizer com isso? Existe uma diferença grande entre os países, e essa diferença econômica dos países é responsável por promover um processo de crescimento mais acelerado ou não. Então, se eu pego o Brasil e do Sul, por exemplo, é facilmente perceptível que quando você pega o seu celular e vê lá uma marca da Samsung, por exemplo, a Samsung é coreana, e um celular, dentro dele agrega uma série de eventos e tecnologias no seu processo produtivo que garante que esse celular possa ser vendido a um preço muito maior em qualquer lugar do mundo do que quando você está num país que vende apenas produtos. Então, quando, em termos de política macroeconômica, você consegue fazer essa distinção da importância setorial, você consegue formular política macroeconômica que consegue dar uma trajetória de longo prazo da economia de modo mais adequado a fazer com que o crescimento do Brasil, de um país pobre, seja mais adequado. Existe nesse sentido uma série de políticas que são possíveis de serem utilizadas, política cambial, incentivo à inovação, política industrial, e isso é o que garante basicamente a distinção entre uma teoria econômica ortodoxa e uma teoria econômica heterodoxa. É claro que existe uma série de outras coisas ali dentro dessas duas básicas, mas é importante. Lembrando, assim, para ficar claro, pessoal, o que a gente está chamando de ortodoxo aqui seria essa linha da economia ligada à economia neoclássica, né? Essa que retoma esse pressuposto da economia clássica liberal, né? Ou do ponto de vista mais político, ligado a essa linha mais neoliberal da economia, né? E a economia heterodoxa são economias que né, aí tem diversas formulações, a gente já comentou sobre isso em algum desses vídeos aí anteriores a esse, mas que são economias que trazem outros pressupostos, né? E que levam em consideração esses elementos, por exemplo, que o Wallace acabou de colocar, né? Como a necessidade de algumas políticas e da atuação do Estado na condução de alguns processos na economia, o que é fundamental para o nosso momento, né? Porque o que se discute agora é justamente como atravessar esse momento de restrição causado pela pandemia, mas não só, como estimular a economia a uma retomada para o seu aquecimento, ou seja, para que seja possível novamente as empresas atuarem, gerarem novos empregos. Então é fundamental essa perspectiva de aplicação de algumas políticas econômicas, né, alguma agenda econômica muito específica, o que não está dentro do arcabouço de pensamento que está lá na mente do ministro atual da Economia e de toda a sua equipe, né? Tudo isso que o Wallace colocou, política industrial, a necessidade de planejamento governamental é fundamental nessa perspectiva. Tudo isso é o que a gente não tem, né? Outro dia eu estava vendo
um comentário de um analista, eu não me recordo exatamente agora qual, mas ele dizendo o seguinte, até alguns economistas liberais, eles têm assumido a necessidade dessa agenda de retomada com participação e condução por parte do Estado nesse momento que a gente tem vivido. E é como se fosse o seguinte, né, a gente está precisando agora de um eu acho que foi eu até citei com o pessoal aqui, eu acho que foi no canal lá do Eduardo Moreira, né, ele comentando, a gente está precisando agora de um nadador e no lugar do nadador a gente tem um lutador de sumô, né, então não vai dar certo, né, o ponto é esse, né, o máximo que essa equipe que está aí é capaz de pensar é que para a economia ter um equilíbrio, que é um conceito muito controverso, né, pelo menos para mim, que sou aí assumindo aqui, né, enquanto um economista heterodoxo, né, e talvez até mais adiante, estou muito mais ligado a outras perspectivas da ciência social, das ciências sociais, mas é aquilo que o Jonas falou, né, a cabeça da equipe que está aí hoje é redução de salário, né, então você reduz o salário, chega ao ponto de equilíbrio e está tudo certo, né, e é uma economia que não precisa de demanda, né, porque a demanda é pressuposto, é dado. Então, não precisa de salário, né? O salário pode ser pequeno, que a demanda vai existir de qualquer forma. E a gente sabe muito bem que não é assim, né? E estamos vendo aí, né? Toda oferta criar sua demanda, mesmo na pandemia, estava tudo resolvido, né? Reduzindo salários é a maneira que esse pessoal pensa, mas não se resolve assim. Bom, pessoal, tem mais algum comentário? Vamos fechar? Sim, vamos fechar, só agradecer os complementos do Wallace e do Wesley, assim, que a ideia era justamente fazer essa provocação, né, e demonstrar para os ouvintes que estão nos assistindo aí, qual que é o pensamento econômico, até para que a gente possa se precaver, né, entender quais são as linhas de pensamento políticas, né, quando se apresentam como liberais, a que lado eles estão associados, e quando se apresentam como mais heterodoxos ou progressistas, em que lado vocês se representam, né? Até para que a gente possa se precaver com relação aos futuros, às expectativas futuras, né? Então, para o investidor, para o empresário, para o empreendedor, é importante saber o que vem para o futuro. E saber escolher também e conhecer o leigo em economia, em teoria econômica, né, digamos assim, quais esses lados representam e como que isso se reflete na nossa vida. Então já aproveita e emenda aí pra gente, Jonas. Para onde vamos? Olha, a gente vai ficar em casa, roubando o bordão do Wesley, até que passe essa crise. E com relação à crise econômica, a gente tem muitos problemas a seguir, né? Se nós seguimos realmente uma linha bem ortodoxa de economia, se a atual posição governamental tiver força para levar isso adiante, a gente vai ter realmente redução de salários, redução das demandas, né, e excesso de oferta no mercado de produção e serviços, né? E aí, Wallace, para onde vamos? Eu acredito que nós temos que ir para o caminho do repete, falhou aí sua conexão, Wallace. Eu acredito que temos que ir para o caminho do bom senso. Ah, sim. Ultimamente eu tenho falado que eu sou um economista do bom senso. Dada a polarização tão extrema que tem acontecido, às vezes você é classificado como um liberal extremo ou então um estatista, né, que é o pessoal que gosta de colocar como o Estado como o único capaz de produzir bens. Eu acho que o equilíbrio entre as duas coisas é importante. Então eu acho que onde nós devemos ir ou para onde nós vamos, eu sugiro que nós procuremos fazer uso do bom senso e considerar pontos positivos e negativos de qualquer proposta que nos são apresentadas. E eu acredito que o nosso objetivo aqui basicamente é esse. Eu, em particular, eu prefiro olhar os dois pontos e tentar pegar o que tem de cada ponto que nos é.
Então a ideia é essa, é fazer uso do bom senso e fazer a ponderação das coisas que nos são colocadas e ver o que nós podemos extrair de bom das coisas que nos são colocadas. Ótimo. Bom, e eu, então, fazendo nossa reflexão de praxe, né, de para onde vamos, gostei muito dessa sua fala, Wallace, a respeito do bom senso. Eu queria chamar a atenção o seguinte, assim, eu acho que nós estamos vivendo um momento de grande incógnita, de fato, sobre para onde vamos, né? Tem se falado muito em um momento de inflexão, num sentido cosmológico, e aí o cosmológico falando para o pessoal aí, no sentido mais profundo, assim, da reflexão sobre como devemos viver nesse mundo aqui. Então, tem muita gente pensando nisso, mas também tem muita gente pensando o contrário, né? Gente pensando em reforçar toda a lógica que tem guiado o mundo até o presente momento, ainda que nesse momento de grande complicação e sofrimento que estamos vivendo. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, a gente está de frente a um grande ponto de interrogação, e para onde vamos vai depender muito daquilo que nós vamos brigar, né, conforme o que nós acreditamos a respeito de para onde devemos ir, né? Então está tudo muito em aberto, né? Se a gente quer de fato construir um mundo melhor a partir dessa surpresa, dessa pandemia, que pode ser nem tão surpresa assim, nós temos que brigar muito por essa mudança. Não vai ser fácil, não vai ser simples, né? Como o Jonas bem alertou, alguns agentes já vêm reforçando. Não, passando essa pandemia, para citar só o ponto de vista governamental, né? Passando essa pandemia, a gente volta para a política de austeridade, né? Outros não, mas a gente vê a grande movimentação aí daqueles que são mais poderosos no mundo, né, que não querem perder o seu status, né? Não querem perder a sua posição. Então, se alguém quer realmente mudar alguma coisa, tem que se preparar para brigar muito por isso, né? Então, eu realmente não consigo dizer para onde vamos, mas é preciso que nós, né, aqueles que se preocupam com alguma perspectiva de mudança, passemos a nos articular e, de fato, desenhar melhor sobre qual é esse lugar que a gente quer ir, né? E resgatando um pouco da fala do Wallace também, essa coisa de ver os dois pontos, né? E, de repente, procurar um caminho do meio, é preciso que estejamos atentos, pois não necessariamente há apenas dois pontos aí para a gente comparar, né? Pode ser que a gente tenha uma multiplicidade de pontos e possibilidades que a gente precisa começar a estudar. E isso vai enriquecer a nossa análise, e a análise que vai nos indicar qual é o caminho que devemos seguir. Uma fala meio filosófica aí, mais para a gente fechar, certo? Pessoal, e aí, mais alguma coisa? Então, um abraço para todos aí, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê o like e até a próxima.